Mais uma vez a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no canal. O Lucas já até deitou ali, porque ele não gosta de falar desse tema mais. Nossa! Segunda Guerra Mundial é um tema muito procurado pelas produtoras, por filmes e séries e tal. Recentemente, a própria Netflix estreou Fotógrafo de Mauthausen, que você pode ver a nossa crítica desse lado aqui. E também tem filmes inúmeros que falam sobre isso, Lista de Schindler, Pianista, um monte de filme que fala sobre isso. Agora a Netflix está estreando uma série em 6 episódios chamada Traidores, que se passa praticamente ali no finzinho da guerra, no pós-guerra, quando a preocupação dos aliados já não era tanto mais a Alemanha, mas sim a interferência russa no mundo. Portanto, o que aparece nessa série, na verdade, é a transição do finalzinho da Segunda Guerra para o começo da Guerra Fria, que durou até 1991, quando Gorbachev renunciou à sua presidência na União Soviética. A União Soviética caiu e se transformou em vários pequenos países, e ali acabou finalmente a grande influência da União Soviética no mundo. E aí a gente conhece esses países como Ucrânia, Rússia, enfim, separaram, e ali acabou a Guerra Fria finalmente. Portanto, o que é mostrado nessa série Traidores não é a guerra em si, mas sim uma das principais guerras que aconteceram durante a Guerra Fria inteira, que é a Guerra da Informação. Se você quiser saber mais sobre essa série, então fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre ela agora. O meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. A trama de Traidores é o seguinte: uma garota inglesa, ela é convocada para se infiltrar dentro da Secretaria de Governo inglesa, logicamente, por um agente americano que desconfia que há elementos russos dentro da Secretaria de Governo da Inglaterra e que pode, de fato, fazer com que a Rússia comece a ter mais interferência tanto no país quanto no mundo inteiro. Basicamente, esse é o plot. Portanto, nesses 6 episódios, a gente acaba acompanhando a aventura dessa garota, uma menina que está praticamente no seu primeiro emprego. Ela é convencida por esse agente americano a caçar espiões dentro da Secretaria de Governo que podem, de alguma forma, influenciar positivamente para a Rússia no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que acontece em 1945. Portanto, a gente passa 6 episódios acompanhando a história dela, tentando descobrir quem é o traidor. A trama, apesar de ter 6 episódios, é uma trama complexa, tipo uma coxa de retalhos de várias pequenas histórias que vão se misturando. A história da garota, ela tem uma história própria, um arco narrativo próprio. O do agente americano, ele também tem uma história narrativa própria. As pessoas com quem ela se envolve, ela tem ali um relacionamento amoroso que também tem o seu próprio plot, tem sua própria história narrativa ali, e que faz com que a gente fique muito nervoso porque a gente não sabe em quem confiar. De repente, aquele cara que é o agente americano pode ser, na verdade, um cara infiltrado. As pessoas com quem ela se envolve romanticamente podem ser os infiltrados também. A gente fica realmente bastante confuso no meio dessa história, apesar de, como eu falei, de ter 6 episódios, parece que tem 20, porque é muito cansativo. A série, ela parece que é um filme gigantesco que foi cortado em 6 partes, e por isso a gente fica aí meio que confuso conforme as coisas vão andando. Geralmente, nesses filmes que falam sobre espiões, sobre traições e tal, é preciso ter muito cuidado, porque se você tiver um roteiro que não consegue direcionar ali as histórias de uma forma correta, nós, espectadores, ficamos realmente muito confusos, e isso acaba estragando a experiência de uma história que poderia ser muito boa. Infelizmente, é isso que acontece nessa série, Traidores, e isso faz com que ela não seja tão boa quanto ela poderia ser. Apesar disso, a série tem atuações realmente brilhantes, principalmente da Emma Appleton, que interpreta a menina que começa a trabalhar dentro da Secretaria de Governo do Reino Unido para que ela consiga descobrir quem é o traidor, quem é que está fazendo ali a interferência russa dentro da política da Secretaria de Governo daquele lugar. E como não poderia deixar de ser também o Michael Stuhlbarg, ele faz um papel do agente americano que também é bem ali polivalente. A gente não sabe se ele é confiável ou não, porque ele tem algumas atitudes estranhas. Às vezes ele parece estar do lado certo, às vezes ele parece estar do lado dos inimigos, entre aspas. Enfim, pra quem não conhece o ator, eu vou deixar aqui qual foi o último papel de relevância que ele fez no cinema. Ele foi o pai do Hélio no Me Chame Pelo Seu Nome. Então, com isso você já pode lembrar que ele realmente é um grande ator, e aqui ele faz um trabalho excepcional com essa dualidade. A gente não sabe qual é o verdadeiro papel dele dentro dessa trama. Apesar da trama ser confusa, a gente consegue gostar muito desse personagem dele, porque ele, pessoalmente, tem muito carisma e passa isso para os seus personagens, isso em toda a carreira dele. Mas nada disso consegue salvar a série de uma nota menor, porque o roteiro ele é muito intrincado e ele se perde no meio do caminho. Já no segundo episódio, a gente já começa a ficar meio confuso, não começa a entender espacialmente ali o que está acontecendo.
infelizmente, esse tipo de série precisa de um roteiro bem escrito para poder funcionar, senão ele não vai funcionar, só vai deixar a gente cada vez mais e mais confuso. Vira uma maçaroca de ideias que se misturam e a gente não consegue acompanhar, porque parece aquela velha história da gente sentar na janela de um ônibus e o ônibus está a 250 km por hora e a gente não consegue ver a paisagem de tão rápido que está passando. É o que acontece nessa série Traidores, infelizmente, apesar de ter grandes atuações realmente brilhantes, essas atuações não conseguem salvar o enredo. Apesar de prometer muitas reviravoltas e ter uma construção de época muito boa, aqui pra gente a nota dessa série, infelizmente, é 7,5. Eu, pessoalmente, gostaria de dar uma nota maior pra essa série, porque eu gosto desse tema, mas infelizmente não funcionou a contento. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você quiser, você pode se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, tá bom? Grande abraço pra você e a gente se vê aqui no 5 Tons. Tchau!